Histórias de vingança que foram longe demais. Fala sério. Vingança. Não há nada como a sensação de revidar ou ouvir histórias de pessoas horríveis que finalmente pagaram pelo que fizeram. Mas algumas pessoas levaram suas tramas de vingança longe demais. Eu queria muito tretar com o vizinho pra algum dia ter que cagar na porta dele. Quê? É horrível isso. Horrível. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Vamos só seguir. Lá no alto. Vocês sabem que eu coleciono histórias de vingança, tanto que eu sempre peço pra vocês me contarem as de vocês aí nos comentários. E embora várias delas sejam muito boas, essa aqui tá em outro nível. Deixa eu te contar a história do Gary do Reino Unido. Ele trabalha em uma siderúrgica local, e um dos colegas dele, que eu vou chamar de Derek, adora pregar peças. Tipo, ele adorava muito fazer isso. Ele colava as xícaras nas mesas com super cola, colocava molho de pimenta ou sal nas bebidas das pessoas enquanto elas não estavam olhando, enchia as botas de segurança delas com lama, enfim, umas coisas bem infantis. Mas um dia ele passou cola na parte interna do capacete de Gary. Caraca, então quando ele foi tirá-lo, não conseguiu. No fim, Gary teve que cortar o cabelo pra tirar o capacete, ficando sem opção a não ser raspar o resto da cabeça. Aquilo foi a gota d'água. Gary pensou muito sobre como dar o troco em Derek, mas havia apenas duas coisas que Derek realmente adorava: ninguém para um homem calvo, gente. Ninguém para. Ele amava tanto aquela moto que era o orgulho e a alegria dele, e ele usava para ir ao trabalho todos os dias. E foi aí que Gary teve uma ideia genial. Naquela sexta-feira, ele foi até um dos operadores de guindaste do local, outro cara que já conhecia bem as peças de Derek, e pediu a ele um favor. Perguntou se poderia usar o guindaste para levantar a moto de Derek e deixá-la no topo do prédio. O operador de guindaste concordou prontamente, sem fazer perguntas. Quando o expediente terminou, os operadores de guindaste foram embora rapidamente, antes que Derek saísse pro estacionamento e visse que a sua preciosa moto tinha sumido. No começo ele pensou que ela tinha sido roubada, mas só quando viu seus colegas apontando e rindo da moto no telhado foi que ele percebeu o que tinha acontecido. Ele teve que passar o fim de semana inteiro sem a sua preciosa moto, acumulando tarifas caras de táxi para se locomover. Quando voltou na segunda-feira, estava furioso, exigindo que alguém descesse a moto e pagasse por todas as tarifas de táxi dele. Mas, nada impressionados com a atitude dele, os operadores de guindaste se recusaram e deixaram lá. Ele implorou, suplicou, mas pelo visto a moto ainda tá lá em cima. Bom, quando ela finalmente for retirada, eu imagino que o Derek não vai ter o mesmo ânimo pra ficar pregando peças nos outros. Eu gostei da vingança. Foi boa, eu foi gostei boa. da Não vingança. aceito. Foi boa. Nos casamentos ocidentais, Ado a ado, quem não se inscrever já sabe, né? É isso aí, tem que se inscrever no canal, Quem pô. não se inscrever vai ter que tradicionalmente rebolar o pai da devagarinho noiva pros que cria. paga tudo. Mas o pai da noiva nessa próxima história que chegou até mim pagou mais do que jamais imaginaria. Esse ex-militar, que eu vou chamar de Pete, estava prestes a se casar, principalmente porque o futuro sogro dele o pressionava obsessivamente para, entre aspas, transformar sua filha em uma mulher honesta. A noiva de Pete, Rebecca, tinha planos de casamento caros, e o pai dela estava feliz em pagar por tudo. Só que durante a despedida de solteira, Rebecca admitiu bêbada às amigas que tinha traído Pete. E não foi só uma vez, mas tantas vezes que nem lembrava. A notícia acabou chegando ao seu amigo Paul, que, honrando seu papel de amigo, imediatamente contou a Pete o que tinha ouvido. E ele esperava uma grande reação de Pete, só que ele começou a rir. Acontece que Pete já suspeitava que Rebecca fosse infiel há algum tempo e tinha contratado um detetive particular para segui-la. Ele garantiu a Paul que a verdade viria à tona no momento certo. O casamento finalmente chegou, e os noivos estavam colocando as alianças um no dedo do outro, quando Rebecca disse aceito e Pete respondeu eu não aceito. Ele então se virou para centenas de convidados e pediu que todos olhassem debaixo das suas cadeiras. Lá eles encontraram pacotes contendo fotos de Rebecca beijando outros homens. Caraca, Enquanto muito todos cinema estavam isso. ofegantes e gritando com Rebecca, Pete e seus padrinhos, que estavam todos cinema. envolvidos no plano, pegaram várias garrafas de Caraca. champanhe do bar e saíram. Com precisão militar, foram direto para a casa da família de Pete, removendo rapidamente todos os pertences de Rebecca e jogando-os no quintal, antes de trocar as fechaduras. Bom, acho que ele tecnicamente a tornou uma mulher honesta, mostrando para todos que ela era honestamente uma traidora. Você tem uma história de... Isso daqui também é algo que eu gostaria de presenciar um dia. E ter o padre falando, Se alguém tem algo contra, fale agora ou cale-se para sempre. e aí entra alguém. Eu te amo, fulano. Aí a outra fala, Eu também te amo. aí eles fogem. Aí todo mundo fica, aí eu ficar assim pro Silva. Ia ser uma fofoca muito boa, gente. Queria muito, muito, muito que isso acontecesse assim na minha vida. Águas profundas.
Proprietários de imóveis. Alguns são bons, outros são ruins e alguns são simplesmente malignos. Mas se você já teve que lidar com um mau proprietário, uma história de 14 anos atrás de uma ex-usuária do Reddit, que eu vou chamar de Angela, pode fazer com que todo o dinheiro do aluguel tenha valido a pena. No passado, Angela alugava um apartamento de um proprietário muito pão duro. Ele economizava nos reparos, pintava por cima do mofo, aumentava o aluguel sempre que podia. Sabe como é, né? Aquele típico proprietário inescrupuloso. Depois de aumentar o aluguel pela terceira vez no mesmo ano, Angela decidiu se mudar. No último dia do contrato, ela tinha limpado e retirado seus pertences até as 13 horas. Só que o proprietário tinha dito que ela precisava sair até o meio-dia e usou isso como desculpa para ficar com o depósito de calção dela, que era cerca de $1.200. Angela ficou furiosa, mas em vez de discutir, decidiu esperar a hora certa. 6 meses depois, no meio da noite, Angela passou pelo antigo prédio. Sem ninguém por perto, ela localizou uma torneira externa que já tinha visto algumas vezes perto das escadas que levavam ao porão do prédio e a deixou aberta. A água começou a descer pelas escadas e a inundar o porão, um cômodo que era proibido para os residentes, já que o proprietário dizia que usava para armazenamento pessoal, principalmente para eletrônicos e suprimentos para outro negócio que ele tinha. Depois, Angela simplesmente foi embora. Ela passou pelo prédio alguns dias depois e notou que a torneira ainda estava aberta. Uma poça profunda agora inundava a porta. Pelo visto, o proprietário não aparecia lá por muito tempo, porque o depósito de armazenamento dele estava completamente alagado e sem dúvida tinha arruinado tudo, incluindo os eletrônicos que ele tinha guardado lá e que valiam dezenas de milhares de dólares. Queria saber se ele economizou nos reparos dessa vez. Nossa, gente, mas foi maldade aqui também. Aí, sei lá, hein? Nossa, que eu não sei o que comentar. Esse daqui, comentem aí o que vocês acharam. Eu não sei, falei a opinião de vocês. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu diria que é melhor congelado. Isso se depender da história do tio desse usuário do Reddit chamado A Quiet Borderline. O tio Dale era um engenheiro sênior em uma pequena empresa dos Estados Unidos. E, embora não fosse parte das suas funções, também era o encarregado de organizar as festas do escritório. Ele deixou uma caixa de metal com uma fenda no topo próximo à sua sala, para que as pessoas pudessem deixar dinheiro para o fundo de festas da empresa. E já tinha vários colegas colocando dinheiro ali. Mas quando foi conferir a caixa um mês depois, ela estava vazia. Alguém tinha roubado as doações. Mas esse engenheiro preferia resolver problemas do que apenas relatá-los. Então ele teve uma ideia. Ele conectou a caixa a uma câmera escondida e depois anunciou que alguém gentilmente tinha doado $100 ao fundo de festas. Pouco tempo depois, o aplicativo da câmera tocou no seu celular. As imagens mostraram Brad, o sobrinho do dono, que também trabalhava na empresa, se aproximando da caixa, abrindo e saindo, totalmente culpado ao ver que não tinha nada lá dentro. Dale poderia ter enviado o vídeo incriminador ao dono, mas não. Ele sabia que o vídeo não provava muita coisa e queria dar uma lição a esse filhinho de papai que ele jamais ia esquecer. Então Dale pediu aos estagiários de engenharia que criassem uma caixa que, ao ser aberta, tocasse o som mais alto e irritante possível. Eles rapidamente montaram uma caixa que não só tocava a famosa música Let It Go do filme Frozen no volume máximo quando aberta, como também só parava quando se encontrava um interruptor escondido na parte de trás. Dale então colou a caixa na mesa com uma cola industrial, fechou a tampa e falou que alguém tinha doado mais $50 antes de sair. Logo depois, o som ensurdecedor de Frozen começou a ecoar pelo escritório e as pessoas se juntaram para ver o que estava acontecendo. Todos, incluindo o chefe de Brad, assistiram enquanto ele tentava fechar a caixa sem sucesso. O ladrão foi pego no flagra e na frente do chefe. 15 minutos depois, Brad estava arrumando suas coisas depois de ser demitido. Seu tio também deixou uma nota em seu arquivo: não recontratar, não recomendar. Assim, o caminho fácil na carreira desse filhinho de papai foi pelo ralo. É isso aí. Gente. Na minha opinião, eu achei uma vingança legal. Felizmente, essa garota que se chama Virica se vingou de uma ladra de comida de um jeito tão cruel que garantiu que ela nunca mais tocasse no seu lanche. Comida Quando dela. era estudante, Virica dividia apartamento com outra estudante chamada Sophie, que aparentemente não entendia o conceito de bom comportamento. Virica passou uma tarde assando biscoitos, mas enquanto eles esfriavam, Sophie pegou a bandeja inteira e foi comer tudo no seu
seu quarto. Quando Viorica encontrou apenas migalhas, ela ficou furiosa. Isso acontecia com frequência. A maioria dos assados de Viorica desapareciam na boca Se da perdeu sua colega total. gulosa. Viorica pedia pra ela parar e ela sempre ignorava. Então ela decidiu fazer algo que Sophie não ia conseguir ignorar. Ela fez outro lote de biscoitos, só que dessa vez adicionou que punhados de nojo! larvas secas à massa. Cara, que nojo. Isso foi Nossa! nojento em dobro pra Sophie, que também era vegetariana rigorosa. Viorica então assou os biscoitos e, como sempre, os deixou esfriando. E pontualmente Sophie apareceu, pegou o prato inteiro e sumiu pro quarto. Só quando estava nos últimos biscoitos, Viorica entrou em seu quarto e contou que ela tinha acabado de comer quase 200 gramas de larvas. Sophie ficou com a cara no chão e começou a gritar. Ela correu pro banheiro e tudo que Viorica ouviu pelas próximas horas foram sons de vômito. Sophie saiu horas depois, com o rosto todo vermelho de tanto vomitar. Depois disso, Ai, os bem doces de feito. Viorica nunca mais desapareceram. Achei justo. Ah, Achei aracnofobia. justíssimo. Fato. Bom, se Odeio você que mexeu tem na minha medo de comida. aranhas, eu sugiro pular essa história, porque essa aqui enviada por Wild Bill vai arrepiar sua espinha. Muitos anos atrás, quando Bill tinha apenas 10 anos, a sua irmã mais velha derramou um copo de leite no carpete da casa e depois culpou Bill. Apesar do seu protesto, Bill foi Quem punido nunca? pela mãe e toda a família acabou deixando essa Quem história nunca pra lá. botou a Toda culpa no família, irmão? menos ele. Um dia ele Menos tava no ele? fliperama e depois de ganhar vários tickets, percebeu que em troca de apenas um ticket ele poderia pegar uma aranha de brinquedo barata. De repente, uma ideia brilhante de vingança surgiu na sua mente. Durante 2 semanas, ele visitou o fliperama e trocou todos os seus ingressos por tantas aranhas de brinquedo meu quanto filho. pôde. No final, ele tinha centenas delas e começou a escondê-las por toda a casa. Parece inofensivo, mas tanto a irmã quanto a mãe de Bill tinham um pavor mortal de aranhas. Sempre que encontravam A alguma mãe das tomou de aranhas graça. brinquedo, Aí ele gritavam ficou mais como de se não castigo houvesse amanhã. ainda. O reinado de terror de Bill durou várias semanas, com aranhas escondidas em camas, roupas e armários. Depois de algumas semanas, a sua irmã se acostumou com a brincadeira e apenas o chamava de idiota quando encontrava outra aranha. E foi aí que ele E a mãe? executou a última parte do plano. Se Durante ferrou. todo esse tempo, ele secretamente capturou várias aranhas de verdade e as manteve em um pote. E agora era a hora de Coitada soltá-las das na cama da aranha, irmã. véi. Depois de esvaziar o pote, ele foi pro andar de baixo Nossa, tadinha ligou das a TV e aranha. esperou. Ele ouviu a sua irmã entrar no quarto e não demorou muito pra ela gritar: "Meu Deus, como você é infantil!" Bill só podia imaginar que ela foi tirar as aranhas achando que eram de brinquedo, até que percebeu que eram de verdade. Ela gritou tão alto que a mãe deles correu pro quarto achando que algo sério tinha acontecido. Momentos depois, tanto a mãe quanto a irmã de Bill estavam gritando A mãe feito tomou de loucas graça. e saíram de casa. Bill levou seu tempo pra remover as aranhas restantes da cama, mas tanto a sua mãe quanto a sua irmã ficaram tão traumatizadas com o Caraca, incidente velho. que nunca mais pisaram naquele quarto. Tudo isso por causa de Até um copo de leite parece que derramado. nunca Parece. mais entrar no Nunca quarto. mais vai Nunca prometido mais com a entrar no vingança. quarto. Eu adoro Mudou uma de casa. boa pegadinha, mas as que os casais fazem entre si são as melhores. Pregar uma peça no parceiro é engraçado de maneira inexplicável. Por exemplo, uma mulher no Reino Unido que pregou uma peça no parceiro em 2019, dando a ele um corte de cabelo horrível. Ah, Os dois isso é acharam maldade graça, já. que estavam se pregando peças assim há mais de 20 anos. E o cabelo Não. cresceu em algumas semanas sem nenhum problema. Mas o parceiro dela queria revidar de verdade, só que não cortando o cabelo dela ou fazendo nada com ela em si. Em vez disso, ele decidiu tirar uma foto dela, mas não uma foto bonita, algo pouco lisonjeiro, enquanto ela dormia. Tudo bem, é engraçado, só que não para por aí. Ele Nossa, tatuou eu ia essa ficar foto muito nele mesmo, destacando Não! cada detalhe. Esse cara é comprometido com a vingança. No começo ela Não! ficou furiosa, Que mas cara até que começou a ver o maluco! lado engraçado da coisa. Que? Mas e aí, como será Gente, que ela cara vai dar o troco doente! depois dessa? Não, Me mano. diz o que você Não, acha isso aqui que ela já vai é fazer nos doença, gente. comentários. Não, pelo amor de Deus. Passando dos limites. Não, que é isso? Fazer uma tatuagem como forma de vingança é um Sem jeito necessidade hilário, nenhuma. embora permanente, de lidar com isso. Mas às vezes a mensagem é clara, como o usuário do TikTok Modern Day Angel sabe muito bem. Coberto de tatuagens da cabeça aos pés, ele atraía comentários bem maldosos de outros usuários, como um em especial de um usuário chamado Max. Mas todo mundo sabe a regra de ouro: na internet, nunca alimente os trolls. A princípio, Modern Day Angel parecia que ia deixar pra lá, mas Max tinha deixado seu perfil do Facebook vinculado ao TikTok, e Modern Day Angel encontrou uma postagem de Max sobre o falecimento de seu pai. Então, ele fez o que qualquer homem racional buscando vingança contra um troll faria. Ele tatuou a foto do pai de Max na coxa, ao lado da figura da morte. Esse é um nível de desrespeito que eu nem sabia que existia. Olha, meu Deus do céu. Saiu pela culatra.
Que loucura, Olha, velho. meu Deus. Esse vídeo tá... Mano, esse vídeo tá muito doido. Gente, assim, eu acho que tem vinganças merecidas, mas tem vinganças que passam Porque essas da tatuagem, tipo, você tá se vingando da pessoa, mas tá no teu corpo. Sabe o que vai passar vergonha no final é você, tá ligado? É, tipo, tá no teu corpo. No final quem passa vergonha é você. Igual, olha que engraçado. Minha noiva aqui. É, uai, nada Vai estar a no ver. teu corpo. Se os dois terminar, vai continuar aqui. Exatamente. Aí o cara lá, nossa, olha aqui, tinha um troll que me zoava, o pai dele. Caraca, velho, que... Tipo, nada a ver. Tipo, você é doidinho das ideias também, bebê? É doidinho, não é não? O troll te zoava, mas você também não bate muito bem, não, né? Não. Só conta histórias de vinganças radicais que deram certo. Mas eu quero falar de uma que deu tão errado que virou manchete no mundo inteiro. David e Ina Steiner, um casal do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, Massachusetts. tem um blog chamado E-Commerce Massachusetts. Fight, onde publicam regularmente notícias sobre e-commerce. Em 2019, a Ina publicou uma matéria criticando duramente o site de leilões eBay em uma reportagem sobre um processo contra a empresa. Você poderia pensar que uma empresa tão grande como o eBay mal notaria um blog relativamente pequeno, só que notou. Tanto que o então CEO do eBay, sim, o CEO Caraca. de uma empresa de 22 bilhões de Eita, dólares, filho. David Wenig, instruiu sua equipe a derrubar o casal Steiner. Logo, os Steiners começaram a receber coisas que nunca pediram e que não eram nada agradáveis. Chegaram uma coroa de flores de funeral, um livro sobre como lidar com a perda de um não. cônjuge, uma máscara de porco horrenda, $70 em pizzas estranhas e até aranhas e baratas vivas. Não. Mas Ai, isso não foi não, tudo. credo. Os executivos do eBay Olha cada... Mano, Ai, não, bebê. Aí mete outro processo nele e ganha. Ah, Oxe, processo, foda-se. mano. bombardearam o casal com mensagens de ódio de contas falsas, enviaram Nossa. ameaças e até os perseguiram fisicamente, chegando ao Caraca. ponto de Ai, tentar não. colocar um rastreador GPS no carro deles. Essa é uma Oxi. vingança bem exagerada. E o que eles achavam que ia acontecer? Bom, isso fazia parte do que os executivos chamam de estratégia do Cavaleiro Branco. Quando os Steiners finalmente entrassem em contato com o eBay sobre o assédio que estavam sofrendo em relação à cobertura do site, o eBay oficialmente ajudaria o casal a lidar com os perseguidores malucos, manipulando-os para que publicassem algo positivo sobre o site, Ai, mesmo que meu fosse a própria empresa que os estava seguindo. E o que fez esse plano dar errado? A pizza. Acredite ou não, depois de a polícia começar a investigar o caso, descobriu-se que um cartão presente foi usado para pagar pelas pizzas, que foram quem era? compradas em Silicon Valley a poucos quilômetros da sede do eBay. Um carro alugado também foi visto seguindo o casal, e a placa foi Caraca. rastreada para a mesma região. Nesse ponto, a polícia chamou o FBI e os próprios advogados do eBay, coisa que os executivos não esperavam. Eles conseguiram ligar todas as contas falsas, entregas ameaçadoras e a perseguição a membros da unidade de segurança do eBay. Olha que ironia. Isso porque ninguém achou que poderia ser rastreado. Em novembro de 2022, 7 funcionários foram condenados a um total de mais de 100 meses de prisão pelas suas participações nesse plano maluco. O CEO David Wenig renunciou ao cargo em setembro de 2019 e não foi acusado. Então lembre-se, se você vai tentar uma vingança com Ele deve ter pago vários milhões pro casal, né? Pra ele não ir preso. Não, eu queria saber quanto o casal ganhou. anti-bullying. Embora alguns atos de vingança precisem de tempo e paciência para serem planejados, vinganças de momento também podem ser eficazes, como o usuário do Reddit Rotten Mongrel, a quem eu vou chamar de Mike, nos provou uma vez. Quando Mike estava na escola, ele costumava guardar um pacote de batatas fritas no bolso lateral da mochila. O único problema era que outro garoto, a quem eu vou chamar de Dave, percebeu isso, e ele era um grande babaca. Ele se aproximava silenciosamente e socava o bolso da mochila de Mike, Nossa, destruindo as que batatas e otário! estourando o pacote, o que deixava uma bagunça pra Mike limpar. Por 5 dias Que seguidos, otário! Dave fez isso sempre que pôde, e Mike não conseguia fazer nada pra impedi-lo. Até que teve uma ideia brilhante. Na semana seguinte, ele foi pra escola e, como esperado, Dave socou o bolso da mochila com toda a força. Mas quando seu punho bateu no pacote, ele pulou pra trás gritando de dor. A mão dele estava machucada e ele foi levado à enfermaria. Acontece que Mike tinha esvaziado o pacote de batatas e trocado por agulhas de costura. Isso foi meio sádico. Percebendo que seria punido por bater em um colega, Dave não contou a ninguém o que aconteceu, mas ficou longe de Mike a partir de então. Finalmente, Mike pôde comer batatas em paz. E tudo que precisou foi uma Moleque leve comendo mutilação. batata. Cheiro de vingança.
Você já foi Camarão é traído bom. alguma Camarão vez? é bom. Vai por mim, Camarão é é bom. horrível. Mas é por isso que essa história de vingança de uma usuária do Reddit, que infelizmente já excluiu aí, ó. sua conta, me deixou com uma sensação muito Chutão boa. no Em saco 2022, resolve. Isso aí. essa mulher que vamos chamar de Beth estava muito feliz morando com um namorado, que chamaremos de John, há 4 anos em um apartamento dele em Londres, no Reino Unido. Ela estava estudando muito para o seu mestrado e passou meses focada na sua tese. Por isso, no início não percebeu quando John começou a chegar em casa mais tarde que o esperado ou a passar mais tempo fora do apartamento. Um dia, depois de finalmente terminar a tese, Beth decidiu reservar uma viagem para os dois como um mimo. Ela entrou Primeira vez doando aqui. Bebam água. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelos euros. Ficamos milionários. em sua conta de uma rede de hotéis que costumava usar e de repente percebeu várias reservas em um hotel em Londres que ela não havia feito. Uma delas para aquele mesmo dia. Rapidamente ligou para a recepção do hotel e perguntou o que estava acontecendo. Confusos, eles informaram que 2 pessoas acabaram de fazer check-in com a reserva dela, só que ela estava em casa. Eles confirmaram os detalhes de quem fez o check-in reserva e, dela. como esperado, John havia reservado o quarto pela conta dela, aparentemente achando que Beth não perceberia. A recepcionista, preocupada com possível fraude de identidade, revelou que ele havia feito o check-in com outra mulher. E sim, ficou claro que John estava traindo. E pelas várias reservas, provavelmente fazia isso há algum tempo. Beth ficou Nossa, arrasada, mulher nunca mas notou. manteve a calma ao telefone. Ela não tava mentiu vendo, né? casualmente, O dizendo aplicativo. que havia Coitada. feito a reserva e desligou. Quando John voltou naquela noite, Beth estava carinhosa como sempre, sem dar nenhuma pista do que sabia. Nas semanas seguintes, ela começou a empacotar suas coisas aos poucos, dizendo que estava só fazendo uma limpeza e organizando a casa. John não suspeitou de nada e continuou com o caso. Beth sabia que ele faria uma viagem de negócios e nas semanas seguintes, Negócios. garantiu um novo Negócios. apartamento, O negócio que ele ia contratou fazer. uma empresa de mudanças e contou a todos os amigos o que aconteceu, mas pediu que não falassem nada a John. Ela também contou aos vizinhos de baixo o que John tinha feito e, enojados com o comportamento dele, eles prometeram ajudar no que pudessem. Depois que já tinha tirado todas as suas coisas, ela comprou 25 pacotes de camarões frescos Ai, e ela os deixou escondeu isso- sob os tapetes, nos trilhos das Nossa, ela deixou cortinas, no estragar. sistema de calefação e até colou em Nossa. canos de água quente ao redor do apartamento. Ela então trancou a porta, se despediu dos vizinhos e foi embora. Quando ele voltou uma semana depois, descobriu que as suas chaves não abriam a porta. Na noite anterior à viagem, Beth lixou os dentes da chave dele para que não encaixassem na fechadura. Quando ele pediu aos vizinhos as Caraca, chaves véi. extras, eles falaram que ela nunca tinha deixado uma com eles. Ela tinha, mas eles não queriam ajudar. Confuso, ele tentou ligar para Beth, mas as suas ligações foram direto pro correio de voz. Então, para entrar no apartamento, ele precisou de um chaveiro de emergência. Após várias horas, ele finalmente entrou no apartamento e foi atingido por uma onda de cheiro de frutos do mar apodrecidos há uma semana. Ele ligou para todos os seus amigos e ninguém atendeu. Então, desesperado, ele tentou mais uma vez falar com Beth, enviando mensagens exigindo saber o que estava acontecendo. Ela respondeu apenas com uma mensagem: talvez você possa ir para um hotel. E depois disso o bloqueou. Isso já é bem cruel, mas ainda não acabou. Alguns meses depois, os vizinhos de baixo ligaram para Beth muito animados. Eles disseram que desde que ela saiu, John não conseguiu pagar as parcelas do imóvel sozinho e estava sendo forçado a vender a propriedade. Ela perguntou por que ele não simplesmente trazia a nova namorada para morar com ele, e eles disseram que achavam que era porque a fonte daquele cheiro ainda não tinha sido encontrada. Então, sem ninguém disposto a viver lá com ele, ele foi forçado a vender o apartamento a um preço muito baixo, perdendo pelo menos 40 mil libras. Ah, como eu adoro o final feliz. Qual dessas Caraca, histórias a foi mulher a sua foi favorita? além E você? aqui, Essa, viu? aí, Ela foi empenhada mesmo. aqui foi, mas os outros da tatuagem não gostei, não. Gente, foi uma top vinganças. O da tatuagem eu achei... Mano, aí... Mas comentem aí, o que vocês acharam? Eu quero saber de vocês. Fechou? Fechou. Fechou. É isso, pessoas. Tchau.